Porque alguns vivem cheios da presença de Deus, transbordando paz, poder e revelação, enquanto outros, mesmo frequentando igrejas, lendo a Bíblia e jejuando, se sentem vazios e secos espiritualmente. E se eu te dissesse que há algo muito mais simples que atrai a presença do Espírito de Deus? Para isso, existe um pequeno detalhe. E hoje, vamos falar sobre esse detalhe que vai fazer com que você atraia e seja cheio do Espírito Santo. Comente aqui: eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque hoje você não vai apenas aprender, você vai ser despertado. Agora vamos ao vídeo. Todos temos um espaço dentro de nós que nenhum prazer terreno consegue preencher. É um clamor silencioso da alma, um grito por algo eterno, e é exatamente nesse lugar que o Espírito Santo deseja habitar. Mas ele não invade, ele é atraído. Muitos querem ser cheios do Espírito, mas poucos entendem que ser cheio começa com um reconhecimento sincero do vazio. Em João 14:23, Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada." O Espírito Santo não quer apenas visitar, ele quer habitar, mas ele só habita em corações preparados, rendidos, limpos e desejosos. Mas o que realmente atrai a presença do Espírito Santo? Talvez essa seja a pergunta mais importante deste vídeo, e aqui está a verdade. Não é só o jejum, nem só a oração, nem mesmo a consagração externa que atrai a presença do Espírito Santo. É a sinceridade de um coração quebrantado. Salmo 51:17 declara: "Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus." Pode parecer simples, mas esse é um detalhe que muitos ignoram. Enquanto houver orgulho, vaidade ou a tentativa de controlar Deus com atos religiosos, o Espírito não se manifesta. Ele é atraído pela dependência total, pela rendição profunda, pela confissão sincera. Quantas igrejas lotadas, quantos cultos agitados, e mesmo assim, corações vazios. Porque a presença do Espírito não é atraída por movimentos, mas por arrependimento. Não é o volume do louvor que toca o céu, é a pureza da adoração. Jesus advertiu os fariseus em Mateus 15:8. "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Isso não é sobre aparência, é sobre essência. É possível levantar as mãos e ainda assim ter o coração distante. É possível citar versículos e ainda assim viver seco espiritualmente. Mas quando o coração se dobra diante de Deus com sinceridade, o céu se abre. Agora me diga, você já se entregou de verdade? Já orou dizendo: "Senhor, eu não quero mais seguir no automático"? Já se despiu de toda a aparência para dizer: "Espírito Santo, eu preciso de Ti mais do que do ar que respiro"? A verdade é que o Espírito Santo não é atraído por performance, ele é atraído por vulnerabilidade espiritual. Nada atrai mais a presença do Espírito Santo do que a obediência. Mas não é qualquer obediência, é aquela que não questiona, que não negocia, que se rende. Em Atos 5:32, Pedro declara algo profundo: "E nós somos testemunhas destas coisas, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem." Percebe? O Espírito é dado àqueles que obedecem, não aos que apenas pedem, ou cantam, ou se emocionam, mas àqueles que mesmo quando não entendem, obedecem, que mesmo quando custa, permanecem fiéis. Obediência é prova de confiança. Quando alguém obedece, mostra que reconhece Deus como Senhor. E onde há submissão verdadeira, há derramamento do Espírito. Santidade não é perfeição, é separação. É estar no mundo, mas não se misturar com ele. É dizer não a tudo que desagrada o Espírito, ainda que ninguém esteja olhando. Hebreus 12:14 diz: "Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Isso é muito sério. Não se trata apenas de evitar pecados evidentes, mas de cultivar uma consciência sensível à voz de Deus. O Espírito Santo é sensível. Ele é descrito como uma pomba, e a pomba não pousa em qualquer lugar. Ela procura lugares tranquilos, limpos, puros. O coração que deseja ser cheio dele precisa ser esse lugar. Não adianta pedir mais de Deus se ainda há vícios, mágoas, vaidades ou hábitos que entristecem o espírito. A Bíblia diz em Efésios 4:30: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Você tem sido um lugar onde o Espírito se sente em casa ou um ambiente que o faz se retirar? Em Mateus 5:6, Jesus disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." O detalhe está aqui. Quem tem fome será cheio. Fome por Deus é o que transforma uma oração comum em um clamor ardente. É o que transforma a leitura da Bíblia em um encontro vivo. É o que move o céu, porque Deus responde aos famintos. Essa fome é mais do que emoção. É uma busca diária, uma entrega contínua, uma recusa em viver uma fé morna. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então alimente essa fome todos os dias, não com coisas que saciam por um instante, mas com a presença real de Jesus. Tire tempo com Ele, priorize o secreto, não se contente com o superficial. Essas três atitudes, obediência, santidade e fome, andam juntas. Elas criam um ambiente onde o Espírito se manifesta com liberdade. E a verdade é, quando o Espírito encontra liberdade, ele faz morada, transforma, cura, guia e unge. O Espírito Santo não quer ser um visitante em sua vida, ele quer governar. Mas ele só reina onde há espaço, reverência e entrega. Agora que já vimos as atitudes que atraem a presença do Espírito Santo, é hora de mostrar algo ainda mais urgente: os inimigos invisíveis que impedem o Espírito de permanecer. São barreiras sutis, muitas vezes ignoradas, mas que silenciosamente secam a unção e apagam a chama. O que será falado agora pode explicar por que tantas pessoas vivem uma fé apagada, mesmo frequentando a igreja e fazendo tudo certo. O primeiro é o orgulho espiritual. Esse é um dos mais perigosos e sorrateiros. O orgulho espiritual é quando alguém acha que já sabe o suficiente, já orou o bastante ou que está mais espiritual que os outros. Mas a Bíblia é clara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Se Deus resiste aos soberbos, imagine o Espírito Santo. O orgulho fecha portas que nem o jejum consegue abrir. Ele torna o coração rígido, inflexível, impermeável à correção. Muitas vezes o orgulho espiritual se disfarça de zelo, de doutrina, de religiosidade. Mas por trás disso está uma alma que já não depende de Deus, apenas da própria experiência. O Espírito Santo habita em corações quebrantados, não em tronos humanos. Já o segundo é a falta de perdão. Muitos querem ser cheios do Espírito, mas continuam cheios de rancor, mágoa e feridas não tratadas. E o Espírito Santo não se move onde há dureza de coração. Efésios 4:31-32 declara: "Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." Guardar rancor é como erguer um muro entre você e a presença de Deus. Perdão não é sentimento, é decisão. Não perdoar é se manter amarrado ao passado e impedir que o Espírito Santo flua livremente. Jesus, ao ensinar sobre oração, disse que antes de oferecer o sacrifício no altar, se alguém tivesse algo contra o irmão, deveria primeiro reconciliar-se.
Isso mostra que a comunhão com o próximo está diretamente ligada à comunhão com o Espírito. O terceiro é a religião sem vida. Esse é talvez o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. É possível frequentar cultos, ler a Bíblia, cantar louvores e ainda assim estar vazio. A religiosidade cria uma aparência de piedade, mas nega o poder dela. Sabe o que o Espírito Santo procura? Corações vivos, sinceros, rendidos. Ele não é ativado por fórmulas, mas por relacionamento. Ele não responde a repetições, mas a comunhão verdadeira. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas perderam a sensibilidade? Já não choram mais, já não se quebrantam, já não ouvem a voz do Espírito, apenas cumprem rituais. Jesus criticou duramente os fariseus por isso. Tinham conhecimento da lei, mas o coração longe do Pai. Não permita que sua vida espiritual se torne automática. Onde não há vida, o Espírito não permanece. Já o quarto inimigo é a inconstância. O Espírito Santo se move em ambientes constantes. A instabilidade espiritual, ora busca, ora se afasta, ora está firme, ora esfria, impede o crescimento da unção. Tiago 1:6-8 fala sobre o homem inconstante como onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra, e afirma que tal homem não receberá coisa alguma do Senhor. Ser cheio do Espírito é um processo contínuo, não um evento isolado. A inconstância revela que ainda não houve entrega plena. Busque todos os dias, mesmo que seja difícil, mesmo que não sinta nada. O Espírito Santo não depende do que se sente, mas do que se crê. E por fim, o quinto, o pecado escondido. E agora chegamos a um ponto muito sensível, mas necessário. O pecado escondido, aquele que ninguém vê, mas que o coração sabe, bloqueia completamente a presença do Espírito. Salmo 66:18 diz: Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Espírito Santo é santo. Ele não se manifesta onde há práticas ocultas, pensamentos sujos, intenções duvidosas. Não importa se o exterior é bonito, Deus vê o interior, mas há esperança. 1 João 1:9 nos lembra: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É melhor ser ferido pela verdade do que ser destruído por um pecado encoberto. O Espírito não se afasta para punir, mas para despertar. E o arrependimento sincero traz restauração imediata. Chegamos ao momento mais profundo e deste vídeo. Até aqui, falamos sobre as atitudes que atraem a presença do Espírito e sobre os inimigos invisíveis que afastam sua atuação. Mas agora, o foco é outro. A grande pergunta é: como permanecer cheio do Espírito Santo todos os dias, mesmo em tempos difíceis? A resposta está na prática espiritual que Jesus e os apóstolos viviam diariamente e que muitos negligenciam hoje. Muitos querem um mover, uma experiência intensa, algo grandioso. Mas o Espírito não se manifesta apenas nos grandes eventos. Ele é atraído pela consistência íntima. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre eventos extraordinários, mas sobre práticas diárias. E aqui está o segredo: vida de oração constante, mais meditação diária na palavra, mais obediência prática, igual transbordamento da presença. Parece simples? É porque o Evangelho é simples. O Espírito Santo se revela a quem se compromete com o básico, e esse básico, feito com o coração certo, se torna o extraordinário. Jesus se retirava todos os dias para orar. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele buscava a presença do Pai com intensidade. Isso nos ensina algo claro: não há plenitude do Espírito sem intimidade contínua com o Pai. Em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Essa instrução não fala de uma oração religiosa, repetitiva. Fala de um estilo de vida.
Um coração que vive em comunhão com Deus em todo momento. Não se trata de passar horas de joelhos apenas, mas de viver com o coração voltado ao céu, de falar com o Espírito Santo em todo momento, de consultá-lo antes de cada decisão, de convidá-lo para cada área da vida. A oração precisa deixar de ser um ato religioso e se tornar um relacionamento constante. É isso que enche, sustenta e multiplica a presença do Espírito. Efésios 6,17 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Isso nos mostra algo essencial. O Espírito Santo atua com base na palavra. Se não há palavra, ele não encontra base para agir. Ler a Bíblia não é apenas para adquirir conhecimento, é para alimentar o espírito interior. Quando a palavra entra, o espírito se move. E quanto mais se medita na palavra, mais clara fica a voz do Espírito. Não é preciso ler dezenas de capítulos por dia. Comece com poucos versículos, mas com profundidade. Medite, ore sobre eles, escreva o que entendeu e aplique. O Espírito Santo ama habitar em corações que honram a palavra. Em Atos 5:32 está escrito: o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Não basta orar, não basta conhecer a palavra, é preciso obedecer. A presença do Espírito é liberada na obediência prática. Quando o Espírito disser perdoa, perdoe. Quando disser se afasta, se afaste. Quando disser espera, espere. Obedecer é honrar o Espírito. E quem o honra, experimenta sua plenitude. Estevão, o primeiro mártir cristão, era descrito como cheio do Espírito Santo. Atos 6:5. E o que fazia ele para isso? Servia, pregava, orava, era obediente e fiel. Não tinha uma posição alta, mas tinha um coração disponível. Quando foi apedrejado, o céu se abriu para ele, e a Bíblia diz que ele viu Jesus de pé, ao lado do Pai. Isso só é possível para quem anda cheio do Espírito. A presença estava com ele até o fim. Essa é a revelação mais importante de todas. Ser cheio do Espírito Santo não é sobre arrepio, emoção ou sentimento. É sobre comunhão contínua. Os sentimentos podem falhar, mas a presença permanece onde há entrega. Mesmo nos dias em que você não sentir nada, ele está lá, se houver aliança. O Espírito Santo é uma ser. E ele deseja se relacionar com você diariamente. Ele quer ser seu conselheiro, seu consolador, sua força, sua voz. Ele não quer visitas, ele quer habitação. Agora pense com seriedade. Quantas vezes a rotina, o pecado ou a religiosidade têm abafado a voz do Espírito Santo em sua vida? Chegou a hora de recomeçar, de voltar à essência, de buscar não por um mover, mas por um relacionamento. Não busque o Espírito por interesse, busque por amor. E quando ele encontrar em você um altar limpo, rendido e constante, ele virá. E quando ele vier, nada mais será como antes. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. Se essa mensagem falou com você, comente aqui: Espírito Santo, tens liberdade em minha vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser reacendido por Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Lembre-se, o que atrai o Espírito Santo não é performance, é rendição. E agora que você sabe disso, comece hoje. A partir desse momento, seja intencional. Busque, se entregue e prepare-se para viver os dias mais cheios da presença de Deus que você já experimentou.